Olá, pessoal. Ai, ai. Estamos aqui de novo. Então agora a gente vai entrar em contato com o André. Já já ele chega aqui pela live. E isso, oi, André. Agora você pede aí para entrar, André, para falar ao vivo, que eu aceito aqui. Eu vou convidar. Aqui, acho que agora foi, acho que é isso. Já já o André entra, gente. Apanhando aqui da. Oi, André. Ótimo. Tudo bem, agora vai, hein? Obrigado, Acho que agora Renata. vai, né, André? Eu que agradeço, Vai porque eu sim. também não. Né, então. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você, André. Que bom, para Conta um mim pouco para também. nós sobre a semana, já que a gente está no meu perfil, Uhum. especialmente para quem. Deixa eu ver você aí, André. Espera aí, estou ajeitando aqui ainda as coisas. Pronto. Deixa eu ficar. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, pessoal, algumas pessoas tinham entrado, aí eu saí, aí elas vão começar a entrar de novo, né, André? Uhum. Então, hoje é um dia bem especial, porque a gente está conversando com o André Tomé, né? E vamos falar um pouco sobre a Semana Santos Lixo Zero, né, André? E eu queria que você Isso contasse aí. para o pessoal um pouco a respeito do que é essa semana, né? E a gente já não é a primeira vez, já estamos aí há alguns anos, né, participando dessa semana. E é tão bacana, tão importante, e quanto mais pessoas estiverem presentes, compartilhando e sentindo a importância e a relevância disso, a gente consegue fazer um grupo bem legal, né, André? Conta para nós. É verdade. A gente trabalha aqui desde 2017, né? Então, já em 2017, a gente organizou aqui a primeira semana Lixo Zero. E sim, fizemos uma ação aqui, né? Acho que no É, prédio, tivemos uma sim, conversa. sim. É. Sim, e é isso. Desde então a gente está aqui com dezenas de ações, né? Toda semana são dezenas de ações. Essa semana agora nós temos mais de 60 atividades, né? Espalhadas por esses 10 dias. A Semana Lixo Zero ela ocorre já hoje em mais de 140 cidades ao mesmo tempo, Nossa. né? Então, é uma semana nacional de conscientização, né, e divulgação dos conceitos, dos princípios lixo zero, essa tomada de consciência, né, de que a gente precisa ser um pouco mais responsável com os nossos hábitos, nosso consumo e os nossos resíduos. Para resumir bastante, é isso, né? Então, a semana, então, ela é repleta aí de palestras, oficinas, exposições, rodas de conversa, tivemos um passeio ciclístico, vamos fazer ainda Passeio uma limpeza de ciclístico, canal, exato. É. enfim, diversas atividades, né? Inclusive, outras instituições, organizações, coletivos podem organizar, como a Renata está aqui agora organizando essa live sobre ecologia humana, que eu estou curioso para saber como que Exato, é isso. exato. É. Então, André, é tão bacana, eu estou tão feliz de participar da semana, poder compartilhar um pouco, porque eu acabei entrando nessa história de ecologia. O meu mestrado foi em ecologia, né, alguns anos atrás, poucos anos Uhum, atrás. E aí eu acabei conhecendo sobre a linha de pesquisa, que era uma linha de pesquisa que eles tinham lá na universidade, sobre ecologia humana, né? E eu fiquei muito encantada, porque eu sou psicoterapeuta e sou professora, e eu trabalho desenvolvendo pessoas mesmo, com treinamento e tal, né? uhum. Justamente gestão de comportamento, né? E, e eu sei dizer que eu falei, nossa, eu vou fazer o meu trabalho eu vou fazer o meu trabalho justamente nessa área de ecologia humana. E aí montei meu pré-projeto e tal, e comecei a estudar com eles. E no final das contas, o meu projeto entrou junto com o projeto da universidade,
que era justamente aqui na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una. Você conhece, André? Aqui no Sim, Litoral Sul? sim, conheço, lugar muito Peruíbe, especial. é maravilhoso, exato. E aí a gente fez um trabalho, eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, passar alguns dias lá, então fazer as entrevistas de campo mesmo com os pescadores, com a comunidade local. E o nosso objetivo naquela época, né, o objetivo da universidade, eu fazia parte disso, era justamente entender como eles estavam conseguindo sobreviver da pesca artesanal num momento em que todo mundo faz com grandes corporações, então várias pessoas envolvidas, e de que maneira essa pesca artesanal, que normalmente é uma pesca que se inicia no seio familiar, né, pode levar esse trabalho adiante, né, num mundo moderno e conectado. Na medida em que chegou lá a universidade, claro que começaram a chegar os biólogos, os gestores, e a política chegou também, né? Então, o pessoal começou a fazer um trabalho de coleta de dados para ver como eles poderiam melhorar a forma deles do ponto de vista financeiro, né, André? Para poder fazer as coisas funcionarem, melhorar a vida dessas pessoas e tudo mais. Então, foi um tempo muito bacana, porque eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho, né, com a comunidade e saber qual a origem dos problemas deles e de que maneira isso acaba impactando não só a vida do indivíduo, mas a vida de famílias, de comunidades. E aí isso é o micro, né, André? Aí a gente leva para o macro, a gente vê todos os problemas que a gente está vivendo hoje em dia, aqui no nosso país, especialmente, em relação à questão do ambiente. Então, eu fiquei bastante tocada e aprendi bastante a respeito de ecologia humana. O que é ecologia humana, né? A ecologia humana, ela é o resultado da interação do indivíduo com o seu meio ambiente, né? Então, de que maneira esse indivíduo está se relacionando com o ambiente? Engraçado que depois eu ainda estive olhando, ainda hoje você vai ter uma live super especial também na Santos Lixo Zero, né? Lá no perfil de vocês, e também com o pessoal falando sobre comportamento. E na medida que eu sou psicoterapeuta, quando eu saí do mestrado, me formei e tal, eu comecei um trabalho mesmo voltado para a questão da gestão da tomada de decisão. O fato as emoções interferem nas nossas decisões, não é, André? Muito. E eu aproveito até, e aí eu aproveito até para fazer uma seguinte pergunta para você. Porque construir hábitos é dos grandes desafios de qualquer gestão de pessoas, né? Em ambientes corporativos, nas escolas, professores com seus alunos. E eu cheguei a trabalhar com a educação ambiental. E de que maneira a gente consegue sensibilizar, porque eu estava lendo e conversando com você outro dia a respeito das ações de vocês da Santos Lixo Zero, né, do Instituto Santos Lixo Zero, e de que maneira vocês conseguem engajamento com as pessoas, porque normalmente, para construir o hábito, esse é o pulo do gato, né, André? Como fazer com que as pessoas, além de assistirem, de participarem de um evento, de que maneira fazer isso se tornar um hábito efetivo a ponto de fazer parte da vida delas, né? Como é que tem sido a sua experiência ao longo desses anos, desde 2017, André? Olha, essa pergunta é a pergunta que a gente se faz, né, todos os dias. De que forma a gente consegue sensibilizar, né? Então, não é só você transmitir informação, é você conseguir com que essa informação ela penetre, né? Ela rompa aí uma resistência e ela sensibilize a pessoa a tal ponto a fazê-la mudar hábitos, né? Então, tem muita psicologia aí, não há nenhuma dúvida disso, né? Então,
o que eu penso hoje, né? Mas eu estou aprendendo, então eu não tenho uma resposta definitiva, mas o que eu penso hoje é que a gente precisa, como aquela coisa como que se dá o processo, né? De compreensão ou de aprendizagem. Então, é importante que haja a informação, é importante que haja imagens, é importante que haja algum interlocutor, é importante que haja um exemplo prático ao mesmo tempo, porque só você falar, você pode mostrar as imagens que for, pode ter um interlocutor melhor que seja, mas se a pessoa não vê aquela coisa acontecendo, com exemplos práticos, isso vira uma teoria, né? Isso vira algo muito distante dela, e tem que aproximar, né? Tem que falar, não, é assim que faz, está aqui um exemplo, né? Então a gente faz a separação dos resíduos assim, isso aqui você encaminha assim, isso aqui você deixa de usar, né? Isso aqui você substitui por outra coisa. Então tem que ter os exemplos práticos. Mas estamos nessa caminhada. Então é importante, acho que, falar sem agressividade, né? Então ninguém é melhor do que ninguém. Então quando a gente tenta sensibilizar uma pessoa, acho que tem que ter um nível aí, eu não sei se é de humildade ou de, enfim, estamos no mesmo nível, né? Eu estou tentando aqui te ajudar, eu estou tentando nos ajudar e eu preciso deixar isso muito bem claro, porque senão qualquer nesga aí de agressividade, né, ou de julgamento, a pessoa se fecha automaticamente e nem te ouve mais, né? E continua com os mesmos hábitos e não muda absolutamente nada. Então é isso que a gente precisa romper, é esse o desafio, na minha opinião. Na verdade, né, ô André, esse é o grande desafio, né? E é por isso, exatamente por isso que eu vi, tanto lá na comunidade, é interessante, porque quando eu estava fazendo esse trabalho, né, do mestrado, e cheguei e conversei com eles, era um grupo grande, fazendo as entrevistas e tudo mais. Então você começa a conversar, porque existe também uma resistência das comunidades na medida em que você quer fazer a troca. Porque, veja bem, ser humano é bicho de troca, né? Não é só de conexão, como a gente costuma dizer, ele é de troca mesmo, né? E o que a gente troca? A gente troca valores e desejos. É como se fosse uma moeda que, de um lado, sabe, André, são os meus valores pessoais. Do outro lado, eu tenho os meus desejos individuais, né? E quando isso pega no meu pé, eventualmente, de alguma forma, aquilo me mobiliza, entende? Então, por exemplo, uma coisa que eu vi lá quando a gente fez o trabalho de mestrado, que a gente viu bastante, se chegar um gestor e quiser trazer de cima a resposta a respeito de como as pessoas têm que gerenciar o seu tempo, e aí eu faço um paralelo para nós, para vocês da Santos Lixo Zero, né? Então eu digo, não adianta, porque assim, uma ação não constrói hábito, né, André? E é por isso que é justamente isso, são pequenos. Então, assim, se tivesse para dar, se a gente pudesse montar o pessoal de rede social gosta de fórmula, né? Se tivesse uma fórmula, o André, a fórmula seria, precisa ser, você tem razão, construir hábito é aprendizagem, você tem total razão. Então, não é à toa que eu, sendo professora e trabalhando com psicoterapia, é o cerne da questão, né? Então, assim, para a pessoa se engajar. Então, a primeira coisa, pode ser o melhor professor, como você bem disse. Se o aluno, ou o outro, né, que está do outro lado da comunicação, ele não tem a mínima vontade, bicho, você pode plantar uma bananeira na frente dele que ele não vai engajar, entende? Então, precisa existir um desejo, um drive interno da pessoa com a qual a gente está falando, né? E esse drive, ele só estará ligado se tiver relação com uma motivação interna, André. E o que nos motiva é relacionado com a nossa necessidade, sabe? E aí a gente volta para a história da humanidade, né, André? A gente é um bicho de adaptação.
né? Exatamente. A gente precisa agora de 5 horas para falar agora só o que você falou agora nos últimos 2 minutos, né? Porque Exato. eu estou pensando nisso, tem uma questão histórica, né? Porque tem a Exato. questão dos valores aí, né? Então, a Valores, gente teve uma distorção dos nossos valores ao longo da história, e aí não estamos falando só de décadas, estamos falando de séculos, né? É algo que tem séculos, séculos. um período aí temporal bem estendido, né? Então, antigamente, as pessoas viviam em comunidades, elas plantavam a sua comida, elas faziam todas as festas juntos, elas casavam todos juntos, todo mundo se conhecia, né? O nascimento daquele filho era um filho daquela comunidade, né? Então, havia uma aproximação, havia um sentimento de comunidade muito familiares, né? Havia um entendimento do que era a comunidade e da importância dessa comunidade para proteção, Exato. não é? Para a vida, para a alimentação, etc. Então, isso foi sendo desconstruído, né? O sistema foi distorcendo aí algumas coisas e hoje está cheio de gente que mora sozinha em caixinhas e apartamentos pequenininhos. As pessoas não conhecem os vizinhos, às vezes estão distantes dos seus familiares. Então, essa coisa da família, né, e da comunidade, isso está completamente fragmentado. Isso praticamente está aí, né, correndo risco, está na UTI, né, Exato. esses nossos Exato. valores. Então, o que viraram os valores? Viraram ter alguma coisa, ter um status, ter, né, e tudo através de dinheiro, de posição e tal. Então, isso fragmenta completamente a psique de qualquer ser humano, né? Então, perfeito, você traz aí a pirâmide de Maslow e tal, claro que a gente não vai falar de coisas profundas para quem está com fome, né? A pessoa precisa ter as condições básicas atendidas, é verdade, mas a partir daí, né, o que me motiva? Lá pela filosofia, quando a gente fala em desejos, a gente está geralmente falando de coisas físicas, né? Então eu tenho um desejo de comer, eu nem estou com fome, mas eu estou com um desejo de comer alguma coisa. Eu tenho o desejo sexual, que não tem nada de errado com isso, a não ser que haja uma distorção aí, né? Mas o que são os valores mais humanos, mais elevados da humanidade, né? Eu querer que, poxa, que todo mundo esteja bem, que a minha comunidade esteja bem. Eu entender que o organismo, o planeta Terra é um organismo vivo. Assim como nós temos diversos órgãos, 1 quadrilhão de células dentro de nós, o planeta Terra também é composto por essas bilhões de espécies que nós somos uma delas, né? E passamos a nos comportar como um vírus, não é à toa que tem aí a pandemia, já é o 3º coronavírus e não deve ser o último, etc. Então, a gente precisa entender, né, que a gente vai ter uma boa qualidade de vida, porque o que a gente quer? É isso, né? A gente quer ser feliz. Como é que a gente vai ser feliz? Se a gente tiver uma boa qualidade de vida. A gente não vai conseguir isso se a gente estiver tomando uma água envenenada, comendo um alimento envenenado e respirando um ar cheio de toxinas, né? Então a gente precisa entender e expandir um pouco esse nosso eguinho, umbigo, né, aqui, e entender que isso é um pouco maior, né, que a gente está a serviço de um organismo maior. E a gente vai ser cada vez mais feliz se esse organismo maior estiver saudável, bem e feliz também. Então tem uma série de coisas aí que a gente precisa resgatar, né? E temos um processo pela frente, né? Exatamente, André, você falou a questão chave aí também. Outro dia, ainda logo no começo, quando eu comecei com essa história de live agora na pandemia, eu cheguei a fazer uma live só sobre ecologia humana, e justamente você tocou no ponto-chave, que é o seguinte: na nossa história, o ser humano, ele se separa dos outros seres e ele se coloca acima. Na medida em que ele se coloca acima, ele não se sente parte. E aí há um desmembramento da função de cada um. Ainda esses dias eu estou relendo o Macaco Nu, né, que fala exatamente das relações, da onde a gente veio, como é que foi que a nossa espécie caminhou para chegar até onde ela está, né? E eu acho que é justamente a única maneira, por exemplo, quando eu estava dando aula de educação ambiental, André, a gente até chegou a fazer, na época do mestrado, chegamos a construir um outro artigo falando sobre educação ambiental e de que maneira você pode trazer
os jovens, né, para brincadeira e tal. Então, o que é legal? Isto posto, o problema posto, que é o que a gente colocou aqui agora, né, quais são os grandes desafios que a gente tem, ou seja, trazer o ser humano para o tamanho dele de novo, né? Saber que ele faz parte da cadeia, que ele não está acima da cadeia, esse é o problema posto, né? Quais são as soluções que a gente traz? Do meu lado, com a psicoterapia e as aulas e tal, da educação ambiental e tudo mais, eu acabei desenvolvi um método de autoconhecimento chamado ACT, porque eu acredito que realmente não adianta ficar no verbo. A pessoa, acredito não, isso é fundamentado em trabalho científico, que diz o seguinte: se você não vivencia, você não entende com as próprias células. E são justamente esse monte de células que temos no nosso corpo que, quando sentem, eles se conectam e aí eles trazem o motivo pelo qual a gente liga o nosso drive para realizar determinada coisa. Então, voltando naquela solução, né? E aí, o que é esse trabalho de autoconhecimento? É justamente isso. É eu voltar, eu descobrir quais são os meus valores, até porque muitas vezes a gente nasce numa família e tal, às vezes a gente vai crescendo, os nossos valores podem mudar, o nosso olhar pode mudar, e a gente, na vida adulta, meio que já começa a achar estranho aquilo que a gente acreditava antes, ou não tinha clareza do que virá depois e tal, né? E que bom que isso muda, é legal, né? Senão seria sinal que a gente não amadureceu, não evoluiu, não cresceu, etc. Né? Exato. E é disso que fala, por exemplo, o ACT é isso, é atuar, criar e transcender. A gente precisa ir além, né, André? E precisa, fundamentalmente, do ato, do ACT, da ação. Então, por isso que eu fiquei tão encantada quando eu comecei a ver o pessoal do Lixo Zero, né, do Santos Lixo Zero, de vocês, e eu e as meninas aqui de casa a gente participou, acho que do 18, 19, fomos lá ver vocês nos trabalhos, né, nas apresentações. Mudamos uma série, na verdade, desde a época que eu fiz o mestrado em ecologia, obviamente, a gente é tocado pelo bichinho, né, da sustentabilidade tão importante, né? Enfim, resolver as nossas necessidades sem atrapalhar, sem prejudicar as gerações futuras, né, André? E é claro que desde aquela época alguma coisa já mudou aqui em casa, várias coisas mudaram. Depois eu comecei aí a frequentar semanas Santos Lixo Zero junto com as minhas filhas e a gente começou a mudar hábitos mesmo dentro de casa, né, André? E aí também você trouxe, até vale a pena você contar um pouco pro pessoal, pequenininho, né, enfim, mas fala um pouco para nós sobre a experiência da compostagem, que é tão fundamental, você trouxe aqui pro prédio, né, André? Então, e que as pessoas podem fazer na casa delas, e que elas podem entrar no seu perfil, no perfil do Santos Lixo Zero, e ver como as coisas, a prática, né, André? Sim, mas antes disso eu preciso falar algo que você trouxe, que eu vejo como sendo essas duas pontas, né, de atuação. A gente precisa agir no micro e a gente precisa agir no macro. Né? Essas duas coisas estão, no meu entender, interligadas, né? Mas isso eu tenho uma base filosófica, né? E tá aquela frase muito interessante para a gente refletir, né? Que é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, entender essa proporcionalidade, o que há dentro, afora, né? O que, enfim. Então, até voltando nos valores, né? Acho que a gente tem um trabalho interno para fazer com esse nosso ego, com essa nossa mente, com essas nossas emoções, porque ao mesmo tempo que às vezes a gente acha que a gente é melhor do que os outros, às vezes a gente se apequena demais, né? Também. Então, a gente está num conflito muito grande. Então, peraí, eu não sou melhor do que ninguém, ao mesmo tempo o potencial humano é o potencial de um semideus, vamos dizer assim, né? Então, a gente é capaz de muito mais. A gente tem se comportado como crianças, né? A gente tem sido muito infantil. A humanidade, no meu entender, está extremamente infantilizada, não é?
se comporta como uma criança mimada, né? A criança ferida, né? Falando na psicologia, a criança ferida e mimada junto, né? Assim, uma coisa duplamente patológica. Então, acho que temos, sim, que buscar uma melhora, né, de hábitos, de comportamentos, uma reflexão interna importante. Ao mesmo tempo, a gente precisa, enquanto sociedade, né, o que eu posso contribuir para a minha comunidade, para a minha sociedade, e o que nós todos juntos precisamos fazer para o entorno. Porque a gente precisa, sim, deixar de usar sacolinha plástica, a gente precisa, sim, deixar de usar canudinho e tal, e uma série de exemplos que a gente pode dar aqui. Ao mesmo tempo, a gente não vai corrigir, a gente não vai transformar o que a gente precisa, no tempo que a gente precisa, só dessa maneira. A gente precisa falar em questões tributárias, logísticas, não é? A gente precisa ir para o macro. Por que que uma empresa tem um contrato de milhões e a cooperativa se vira com a venda do material, né? Tem muitas coisas que a gente precisa ter um olhar também um pouco mais macro para conseguir resolver. Mas, justamente pensando no macro e no micro, ao mesmo tempo, acho que a compostagem, olha, acho que casa bem isso, né? Porque não só a gente pode e deve compostar nossos orgânicos, o que é a compostagem, então? É você misturar sobras de alimentos com uma matéria vegetal seca, por exemplo, folhas secas ou serragem. Então, ali você faz uma combinação entre carbono e nitrogênio, e com a umidade, na temperatura certa, etc., isso se decompõe e vira terra, vira adubo natural, orgânico, que depois o sol bate, a chuva cai e aquilo brota uma nova coisa. Tinha lá semente de mamão, nasce mamão. Tinha semente de tomate, nasce tomate. E a gente fecha o ciclo do orgânico, né? E a gente deixa de estar sobrecarregando o aterro sanitário, a gente deixa de estar pagando uma fortuna, a gente paga mais de 177 milhões de reais por ano, só em Santos, é uma fortuna. Depois a gente não tem dinheiro para educação, para saúde, para o esporte, etc. Porque a gente está jogando tudo isso no lixo por uma pseudo-comodidade de colocar tudo num saco preto e jogar para fora de casa e não quero saber o que acontece com isso depois. Espera aí. Que falta de responsabilidade é essa, né? Olha como estamos infantilizados. Né? Então, a compostagem pode ser feita em casa, em apartamento, em prédios, né? E depois, mas o que você faz com isso depois? Primeiro que reduz 2/3 do volume, reduz, vira 1/3 só. E em algum momento você faz um jardim, uma plantinha, um vasinho. Ah, mas eu não gosto de planta, eu não quero saber de nada disso na minha casa. Tá bom, você devolve a terra para a pracinha na frente da sua casa. Na pracinha, vira terra, adubo natural. Não atrai praga, não dá cheiro. Né? É só você fazer essa combinação, né, com matéria seca que você vai ver que não dá cheiro, que não atrai nenhum odor, nem animal. E é uma maravilha depois, aquele cheiro de terra molhada, maravilhosa, né? Delícia, é verdade. E essa é a natureza. E essa é a natureza e a nossa história, que a gente precisa resgatar. O meu avô, né, morreu no começo do ano, antes da Covid até, né? Mas morreu com 100 anos, teve uma vida longa, mas por causa disso ele tem uma boa perspectiva de vida. Né? Ele conta que eles, na casa deles, né, eles tinham horta na frente da casa e criação de animais atrás da casa. Né? E por que a gente hoje não tem absolutamente nada alimentício? Eu me pergunto, qual é o prédio de Santos que tem alguma coisa alimentícia no seu pouco jardim que há? Não tem nada. Não poderia ter uma pimentinha, um hortelã, um manjericão, um tomatinho? Qual que é o problema? Né? Eu cheguei a ouvir, não, vai atrair passarinho. Isso não é bom? Meu Deus, como assim vai atrair passarinho e você está preocupado? A gente mal entende, né? O que está acontecendo, o que está passando pela cabeça das pessoas. Como é que conseguiram nos convencer, né? Que a gente não poderia plantar os nossos alimentos perto da gente e a gente tinha que asfaltar tudo para ter carro na garagem. Essas coisas ficam na minha cabeça, né? Então, a gente volta nos valores. Porque como você falou, né, ninguém vai fazer nada obrigado, né? Aí tem outra história lá da caverna, né, de Platão e tal, que é também muito interessante. Ninguém vai fazer nada obrigado.
Exato. Ninguém Se vai fizer fazer obrigado, só vai fazer enquanto tiver sob aquele julgo ali, né? A jogo. hora que alguém virou as costas, ele deixa de fazer. Então, a pessoa precisa Exato, entender o porquê daquilo, como aquilo beneficia ela, como é mais saudável, mais gostoso e vai trazer mais felicidade, né? A gente precisa se reconectar com exato. essas coisas simples da vida, porque, olha, a gente vai se inspirando na conversa, né? Como dizia Leonardo da Vinci, a simplicidade é a máxima das sofisticações. Não existe nada Exato. mais sofisticado do que a simplicidade. A gente precisa reaprender isso e viver mais leve, de forma mais saudável e feliz, né? Exato, André. Você sabe que é engraçado porque eu terminei a minha live da ecologia humana no Conhece-te a Ti Mesmo. Exatamente o que você trouxe. E outra coisa que eu acho legal trazer para o nosso papo, André, é o seguinte: olha que engraçado, a ecologia humana, ela é, bom, é super jovem, né? Foi justamente, você lembra daquela história da escola de Chicago, década de 20, 1920, enfim, foi uma ação na sociologia, na psicologia social, na geografia, e eles fizeram uma revolução naquela época, naquele momento, né? Então, e aí foi quando surgiu essa palavra, né, essa ideia de ecologia humana, justamente para entender os processos de como o ser humano foi habitando a Terra, entende? E foi desenvolvendo e foi crescendo e tudo mais. Muito bem, mas olha só que coisa engraçada. Tem várias. Quando você fala da vontade, nós estamos falando de vontade, que é o que eu coloquei na outra live, de políticas públicas, não é, André? Agora, eu cheguei a falar naquela live, inclusive, não adianta falar em política pública se você não frequenta a reunião do condomínio, micro e macro. Então, você entende? Você está entendendo? Sim, Então, assim, perfeitamente. é uma coisa ligada na outra, e é engraçado porque a gente acaba se fechando e as pessoas vão individualizando e se tornando pessoas mesmo com as suas dores e muito infelizes. Eu atendo pessoas há 20 anos, André, e quantas vezes eu cheguei a atender pessoas já com mais idade que olham para trás e falam, eu me liguei em valor errado, não era isso que eu queria, entendeu? Eu perdi perdi a infância dos meus filhos, eu perdi isso, perdi aquilo. E outra coisa que eu acho interessante de observar, André, então, por exemplo, quando a gente fala de política pública, a gente acaba chegando em algo que, aliás, é outra ciência que também clama a ecologia humana para si, que é a economia comportamental, sabe, André? Então, assim, temos a psicologia, temos geografia urbana, a gente tem a sociologia, a gente tem a biologia, todas as ciências que reivindicam a ecologia humana, né? Que obviamente tem o ser humano e, portanto, cada um tem um olhar, né? A antropologia e por aí vai. E nos últimos anos, André, a economia se aproximou bastante da ecologia humana, chegando a mudar, inclusive, o nome dos seus departamentos nas universidades para ecologia humana. Por quê? Porque é aquilo que falamos no começo, as emoções interferem nas nossas escolhas, nas nossas tomadas de decisão. São as nossas escolhas e as nossas tomadas de decisão que têm o potencial de construir, dia após dia, perseverando, sendo consistente, o nosso hábito, uma ação em hábito, né? Então, quando a gente fala de economia comportamental, a gente está falando justamente disso, das escolhas financeiras, no mercado financeiro, das escolhas das grandes corporações. E é nesse momento que se separa, né? Se separa o indivíduo das grandes corporações que parece, às vezes, no meu pior sonho, parece um monstro muito grande, né? E que vem engolir a gente. E aí eu estou falando da indústria alimentícia, da farmacêutica, enfim, né, André?
A questão da alimentação, a questão da agricultura pecuária, não é? E como é, e a camada de ozônio, e o gás metano, e a alimentação, e o cheeseburger. E você está entendendo, André? Queria que você falasse Sim. um pouco sobre isso. Não, sim, Renata. Eu tenho certeza que 1 hora não é suficiente para esse É, papo tão gostoso que a gente está tendo aqui. Você trouxe nessa coisa da geografia, da economia, da arquitetura, etc. Sim, isso também lembra, né, os filósofos antigos. Estou filosófico aqui hoje. Você resgatou, você atiçou aqui a filosofia em mim, agora não dá para abandonar isso. Não era à toa, né, que a mesma pessoa era engenheira, arquiteta, médica, inventor, enfim, eles eram multifacetados, porque a vida é assim, né? Hoje a gente tem orgulho da especialidade. Eu sou sim, especialista na rebimboca da parafuseta. Isso para um é, filósofo antigo, isso tá aí a prova, né, de como nós estamos infantilizados hoje, achando isso bom, né? Quer dizer, a pessoa, ela, então, não tem que ter uma visão ampla das coisas, tem que ter uma visão é, restrita e específica daquilo. Isso é parte de um sistema que não está a nosso favor, a gente precisa compreender isso, né? exato. É. E aí você trouxe também política pública, é fundamental, inclusive é um ano político. Essa Aham. questão de lixo, de resíduos, é de gestão municipal, né? Então Uhum. é fundamental que a gente eleja bons representantes. Então tem uma Sim. entidade amiga nossa que tem uma frase que eu acho que é muito boa, de impacto, e acho que dá toda a mensagem que é: se o seu candidato não faz parte da solução, você faz parte do problema. Então é É. fundamental que a gente eleja, faça uma pesquisa e busque eleger pessoas comprometidas com o futuro, não é? Com a saúde. Uhum. E como você colocou, com essa harmonia que precisa existir entre a economia, né, o social e o ambiental. Então precisa ser Exato. a economia sustentável. Hoje é a que mais gera empregos, é a que Uhum. defende o social, que gera aí renda para as pessoas, divide esses recursos, né? Tem que ter aí uma justiça social, porque senão se tem Uhum. alguém com problema, tanto econômico, quanto social, quanto ambiental, a coisa não vai durar, né? E claro que a gente Exato. não pode continuar destruindo, né, o nosso meio ambiente, os nossos recursos Uhum. fundamentais para a nossa vida. Então, Exato. é fundamental. Bom, inclusive ontem, né, assistam. Ontem a gente fez uma live, uma conversa, tá no YouTube do Santos Lixo Zero, Aham. com 5 Participei, eu acho. candidatos, e aí Isso, uma não pôde ficar, ficaram 4 e tal, isso. candidatos que assinaram compromisso com o Lixo Zero, né? Então, enfim, por mais que a gente possa criticar, né, talvez o candidato dos sonhos, cada um vai ter um, mas, Vai ter um. enfim, mas isso não funciona, porque o representante tem que representar uma comunidade, um grupo, né, uma Uhum. sociedade. Então a gente precisa buscar convergências. Então, quem são os representantes que estão aí se colocando, né, à disposição da sociedade e que tem uma convergência maior, né, com aí uma visão de futuro, né, uma Exato. economia que não destrói o meio ambiente, uma economia que não gera uma desigualdade social gritante como a gente tem. Não, uma economia mais justa e uma economia que se sustenta ao longo do tempo, preservando recursos naturais. Ou a gente vai buscar esses candidatos, ou a gente é parte do problema. E não adianta a gente ficar deixando de ter sacolinhas plásticas se no macro a gente está apoiando uma destruição em larga escala, né? Exato. Então É. é fundamental, né? A gente realmente partir para a ação, né? E esse ano é Exato. É. fundamental. Estamos Esse ano é agora fundamental. É. decidindo os próximos 4 anos. É um momento crucial. Essa é a década que ou a gente corrige ou a gente acaba com o futuro das presentes e futuras gerações. E é bom falar sobre isso, né? Também vai ter uma live aqui na quinta-feira sobre emergência climática. E quando a gente Uhum. fala, as futuras gerações, eu acho que para muita gente era uma coisa, futura Lá geração, longe, né? isso aí tá É, longe. Daqui a tá um século, longe. vai É, saber se não vai exato. ter uma É. tecnologia. Não, não é mais daqui a um século. É em breve já. Então, a É gente está numa agora. situação que É. a gente tem essa década para mudar. Ou crianças já nascidas
vão ter um fim de vida muito triste. Para quem viu, para quem lembra lá do Mad Max, crianças já nascidas hoje correm o risco de ter um fim de vida à la Mad Max. E daí para pior, né? Então, enfim, tá em tempo, mas o nosso voto agora, daqui a 2 semanas, 2 semanas, né? 2 semanas. Já. Então, o futuro depende do nosso voto agora. Vamos lá, Exato. vamos lá. Assistam aí a live, tentem se inspirar em alguns representantes, ou pesquisem, enfim, para mais de olhar para o nosso umbigo, né? Talvez, eu vou votar nesse aqui porque ele vai me beneficiar, porque, sei lá, aquela coisa alegórica, porque vai me dar uma cesta básica. Tá bom, vai te beneficiar. Sim. Mas, ao mesmo tempo que te dá uma cesta básica, será que ele não acaba com a possibilidade de você ter uma autonomia com alimentos ao longo do tempo? Vale a pena? Exato. Ou vale a pena votar em outro que está comprometido em trazer justiça, qualidade de vida, de verdade, sem ficar nesse toma lá da cá, e algo que se sustenta no tempo, né? Não vai depender de te dar uma cesta básica para você ter o que comer. Não, a partir daí, a gente passa a construir um futuro melhor, né? Enfim, a gente não sabe nem por onde começa, muito menos por onde termina, né, Renata? Quando a gente Mas tem que entrar em ação, e a gente tem pouco tempo para falar. A gente tem pouco tempo, já está até se encaminhando para o final. Porque você trouxe o ACT, né? Eu também aprendi um tal de PDCA, né? Que é o planejar, executar, verificar o resultado e aí você agir corretivamente. E esse é o ciclo da melhoria contínua. Melhoria contínua. Então é fundamental, André, né, a gente sentar, planejar. Eu fiz uma live de melhoria contínua. Eu fiz uma live de melhoria. É demais, Kaizen. André, deixa eu te falar. A gente já está se encaminhando para o final e eu queria falar de 2 coisinhas que você trouxe. Uma delas, você tem razão, a questão do especialista e do generalista. E você sabe, eu agora, como gestora de processos, né, fiz uma outra formação e tal, e já trabalhando com isso, o que eu percebo? Que existem as hard skills, para quem não conhece ainda, enfim, são as habilidades, né? Então tem as hard skills e as soft skills. Então seriam as habilidades desse profissional 4.0, desse profissional da atualidade, contemporâneo, né? Relacionado aí com o conceito da indústria 4.0, unindo justamente a questão da tecnologia e tudo mais. Inteligência artificial e tal. Esse profissional, André, o que ele estudando ao longo desses últimos 2 anos e agora passando para frente conhecimento, esse profissional não é mais um profissional que as empresas, as grandes corporações, elas querem um profissional que além das habilidades relacionadas com a ação dele dentro do trabalho, com o cargo que ele vai cumprir, que ele desenvolva, obviamente, as suas habilidades socioemocionais, que são as que eu trabalho, né? Mas o que ele foi além? Olha que legal, André. Hoje a gente tem, para o futuro, o profissional do futuro é o profissional multi-skills. E quando a gente fala de multi-skills, a gente volta de novo o quê? Ao princípio. Então, me parece, André, que é isso, o ser humano precisa retornar ao princípio, sabe assim? Então, quando eu coloco, desde as primeiras lives que eu falei sobre filosofia, e agora estou super feliz vendo você todo inspirado aí. Então, eu percebo, André, que realmente o que vai preencher esse vazio interno, essa dor, a doença do século, depressão, não é? É justamente um mergulho, é um retorno, é um caminho de volta para o princípio, sabe? E o princípio é o quê? É entender esse sistema, essa dimensão, esse mundo que a gente vive, que é interconectado e que precisa da ação e que a gente tem que estar presente em todos os momentos e não num só. Claro que as especialidades, é óbvio, o mundo mudou, existe a tecnologia, é claro que a gente precisa se especializar, ninguém está aqui indo contra a modernidade e a contemporaneidade, mas a gente, para resgatar esse frescor e esse valor que a gente falava ao longo da live, André, me parece que precisa justamente essa retomada ao princípio. E o princípio é o quê? São os valores mesmo, né?
Então, que legal, outro dia, depois de 2 anos, nasceu aqui a minha orquídea, de novo, uma orquídea que eu dei para minha filha, que estava sem flor, quando a minha filha fez 18, agora ela está com 20 e a minha orquídea floresceu, vou mostrar para o pessoal, até outro dia publiquei numa stories, olha isso aqui. Ela floresceu de novo, André, você está entendendo? Então, assim, você se comunicar e se ligar e se conectar com a natureza, eu acho que já é um grande passo e um grande resgate, né, André? Para as pessoas fazerem o seu caminho. Então, eu gostaria que agora você, enfim, dissesse as suas últimas palavras e a gente finaliza uma conversa aí para várias lives. Pois é, você trouxe agora, né? Me lembrei aqui da grande mestra Lúcia Helena Galvão, que eu recomendo a todos. YouTube Nova Acrópole, Lúcia Helena Galvão, divirtam-se. Valores, virtudes e sabedoria, né? Esse aí é o ápice da humanidade. E eu estava pensando numa outra coisa que eu até aqui me perdi. Você falou do princípio, né? Retornar ao princípio. Isso me fez pensar que eu acho que a gente vive um momento da verdade, né? As máscaras estão caindo, né? As mudanças climáticas, a pandemia, tudo isso está trazendo para a gente algumas verdades, né? Uma delas é que o sistema está falido. Esse sistema, né, que ele não começou ontem, nem na década passada, ele está aí há séculos. Esse sistema chegou num beco sem saída. A gente não consegue ir adiante, esse sistema é equivocado, ele nos apartou, né, da nossa família, da nossa comunidade, fragmentou aí a psique, o valor não é ser feliz, não é estar com quem você gosta, o valor é ter alguma coisa. Como assim, né? Isso não tem mais caminho, né? Então, as relações, relações que são baseadas também em coisas materiais, a máscara está caindo, a casa está caindo. Eu vejo assim, como a hora da verdade, né? Eu não sou dono da verdade, ninguém é dono da verdade, mas os valores humanos, eles não são acúmulo de riqueza material. Isso, né? Acho que temos clareza quanto a isso, né? Então, as relações estão baseadas nisso, estão em crise, né? Então, é uma oportunidade para a gente se reconectar com o que realmente tem valor. As nossas relações humanas, a nossa família, né, fazer o que a gente gosta. Vamos lá resgatar fazer o que a gente gosta e parar de ser escravos de um sistema que quer mais que a gente fique doente, porque a gente vai continuar dando lucro comprando remédio. Né? Mais ou menos por aí. Né? Então, até o médico, não estou querendo falar mal de médico, né? Isso é generalizado em todas as profissões, né? Em uma profissão específica. Mas essa coisa do generalista ou do especialista, hoje quase que só tem especialista. Médico de família, e tem um monte de problema que não consegue te dar uma solução, porque não tem a visão holística geral e o entendimento que você não é só um corpo físico, você é um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental e um corpo espiritual também. Né? Então precisa entender qual que é a origem, o que está acontecendo aí. Para além de manipulações, né? Para além de algumas substâncias que são milenarmente conhecidas, né, como remédios, com propriedades terapêuticas, e hoje são demonizadas. Não, isso não pode, porque isso aí tu vai plantar, tu não vai comprar de mim, tu não vai me fazer rico, isso não pode, vamos proibir isso aí por lei. Né? Então, a droga que mais mata hoje é o álcool, é liberada. É o álcool, é liberada. Exato. Porque dá um monte de lucro e ainda sobrecarrega o sistema de saúde. A conta aí é enorme, é gigantesca, né? Enfim, é só um detalhe, é só um exemplo, mas então eu acho que temos uma grande oportunidade pela frente. Então, 2020, falam que é um ano para esquecer, eu acho que é um ano abençoado. Eu acho que é um ano que traz uma oportunidade, né? Em a gente virar a página. Acho que existia a nossa, pelo menos a nossa geração, vamos dizer assim, né? Quem está aqui vivendo essa experiência hoje, existe antes e depois de 2020. A gente precisa aprender alguma coisa com o que está acontecendo, a gente precisa sair daqui diferente, a gente não pode voltar àquele normal, isso não tem cabimento nenhum. Né? Precisamos construir um normal muito mais saudável, muito mais harmonioso. Né?
E isso depende de a gente ter mais justiça, mais amizade, mais amor, mais tolerância, né? E é isso, eu espero, tenham consciência que nós somos capazes disso, né? Eu espero que a gente tenha clareza de que esse é o nosso aprendizado, né? Essa é a lição da vez, né? Essa disciplina que a gente está cursando, entender com os acontecimentos aí e rever, melhorar as nossas relações. Esse acho que é o princípio que você trouxe. Legal, André. Eu estou muito feliz da gente ter batido esse papão. Eu espero realmente que, de alguma forma, tenha feito as pessoas refletirem, as pessoas que vão assistir mais para frente também, né? Que reflitam, que façam esse mergulho ao princípio, sabe? Que não tem como... tem uma frase, eu uso muito isso, para gerir é preciso conhecer, né? E a gente, eventualmente, conhece de tantas coisas, às vezes, vou conhecer melhor esse meu celular, vou conhecer melhor o meu computador, mas a gente não se conhece, né, e não identifica o que me mobiliza a escolher por isso ou por aquilo, quais são o que está nos levando para frente mesmo, e o que faz com que a gente levante todo dia e agradeça a luz do sol e tudo mais, né, André? Então, Viva! é isso. Eu quero agradecer a sua presença aqui profundamente. Quero agradecer a oportunidade de fazer parte da Semana Santos Lixo Zero 2020, que para mim é uma grande conquista. E agradecer a presença do pessoal, esse monte de gente aí. Muito obrigada, obrigada por terem assistido. Obrigada por terem vindo. E as lives ficam aí, vão ficar aqui, depois eu passo para você, tá bom, André? Ótimo, e aí você Renata. pode colocar lá também na Santos Lixo Zero. Olha, eu quero te agradecer em primeiro lugar, é uma honra, né, ter você fazendo parte da Semana Lixo Zero. Agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui, um prazer enorme, muito obrigado. E agora você trouxe a coisa do ser humano, da evolução, junto com os equipamentos, né? Também a filosofia traz essa provocação, né? Naquela época lá de Júlio César, né, o homem lá naquelas bigas, né? Que puxavam a cavalo e tal, aquele era o carro, vamos dizer assim, né? Era Então, o grande carro. o veículo, ele realmente ele avançou muito, né? Hoje tem carro, tem moto, tem jato, tem helicóptero, tem avião, né? Mas e o ser humano? O ser humano avançou aí na sua psique, nas suas relações, nas suas emoções. A gente domina alguma coisa, imagina, né? A gente tem uma mente, a gente tem emoções, o quanto disso a gente domina, ou o quanto disso a gente é dominado por circunstâncias externas, né? Então, quem se acha muito superior, cara, você domina os seus pensamentos, você não sabe de nada, meu querido. Então, vamos aprender, né? Vamos ter essa humildade, mas ao mesmo tempo... né? De fazer o mergulho, Mas, ao mesmo tempo, esse entendimento de que a gente tem um potencial de um semideus, a gente pode muito, mas a gente pode muito também agindo para o bem da sociedade e juntos, né? E tendo essa união, aí sim somos capazes de coisas inacreditáveis, coisas que já foram feitas às vezes e que hoje a gente não consegue sequer reproduzir, né? Com toda a tecnologia que a gente não reproduz algumas coisas que foram feitas há milhares de anos, como pirâmides, por exemplo, que tem aí pelo mundo todo. Mas, enfim, esse é um outro capítulo importante, curioso, cheio de mitos, mistérios, etc., da nossa história. Viva a nossa história de 200 mil anos, que a gente corrija aí nossa rota para ter aí um futuro brilhante, digno de a gente se orgulhar dele, e não que as futuras gerações nos amaldiçoem, né? Esse é o momento. Exato. Mas vamos lá, com bom humor, é possível, vamos em frente, vamos buscar ser melhores a cada dia um pouquinho mais, né? Hoje eu dei o meu melhor. Kaizen. Pois é, tem uma frase que eu gosto muito também, que é, hoje eu dei o meu melhor, mas que amanhã eu possa mais. Muito obrigado. Exato, muito obrigada, gente. Obrigada, grande beijo, até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Renato, um grande beijo. Obrigada, André. Parabéns, obrigado.